Olá, graça e paz a todos, amém? Aqui é o pastor William Santos. Esses dias eu fiz uma enquete aí no Facebook acerca de tatuagem e também do vinho, sobre beber o vinho. Na tatuagem foi praticamente 100% dos que votaram, que deram opinião que não é lícito, que não convém um cristão colocar tatuagem. E no vinho teve algumas pessoas que colocaram lá que pode. E assim, pastor, o que está certo, o que está errado? Então, eu tenho algumas direções bíblicas para a minha vida, mas eu não quero falar da Bíblia não para você. Às vezes falar da Bíblia não reflete o hoje, no entendimento de alguns. Que é isso, pastor? A Bíblia é atual. Sim, ela é muito atual. Os meus princípios estão dentro dela. Alguns líderes, alguns membros entendem que beber um vinho não tem problema nenhum. Eles bebem em suas casas, eles tomam uma taça de vinho, outros se embriagam dentro das suas casas. Eu, pastor William, não concordo. Pastor William, não concordo. Pastor, respaldado em quê? Respaldado no princípio do céu. Alguns alegam que Jesus transformou a água em vinho e que por isso naquele tempo era de costume, com certeza ele bebeu. Olha, amém. É um questionamento muito bacana para você que gosta de beber o seu vinho. Para mim, eu vejo por outro ângulo. Sabe qual ângulo que eu vejo? Ele estava numa festa, mas não estava envolvido nessa festa. Ele só se envolveu na festa no momento que foi necessário ele revelar a glória do Pai naquele lugar. E para revelar a glória do Pai, ele tinha que estar muito sóbrio. Ele não podia estar dado a bebidas fortes, até porque Jesus era o sacerdote. E a Bíblia diz que o sacerdote não pode ser dado a bebida forte. E a Bíblia também fala que nós somos sacerdócio real. Nós fomos chamados como sacerdócio agora. E agora? Se o sacerdote não pode ser dado a bebida forte, quem disse que eu e você podemos? Eu me coloco na posição sacerdotal. Eu me coloco no altar como sacerdote. Então eu, pastor William, não posso beber. Sabe por quê? Porque eu tenho uma ligação céu e terra, e essa ligação ela precisa de pureza, ela precisa de cumplicidade, ela precisa de comprometimento, ela precisa de renúncia, ela precisa de obediência e de entrega. O que passar disso, eu não sei o que é no altar, mas pode ter certeza que não é manifestação do céu na terra. Pode ser até um exibicionismo de alguém que tem, de repente, um bom entendimento, uma boa oratória, que tem uma boa articulação no altar, uma boa desenvoltura, mas manifestação do céu na terra, ele precisa de renúncia. Renunciar a certas coisas que a nossa carne tem prazer. Então, isso é o que eu entendo sobre o vinho, amém? Então, assim, sobre o vinho, eu quero deixar bem claro, você que tem o desejo de beber, que gosta de beber um vinhozinho, beba seu vinho, sem problema nenhum. Quem não pode beber sou eu, que resolvi morrer para o mundo e viver para Deus. Ponto. Você não é obrigado a parar, e eu não sou obrigado a beber ou a concordar que eu posso beber. Eu não posso, porque o nível de intimidade que eu quero com Deus me pede esse nível de renúncia. O nível de atmosfera espiritual que eu quero sobre a minha vida requer esse nível de entrega e esse nível de obediência.
Então assim, Jesus transformou água em vinho, mas a Bíblia também não diz que ele bebeu. Engraçado, alguns questionam isso, mas se relata que ele não era um convidado ilustre da festa, tanto não era porque no momento em que acabou o vinho, não procuraram Jesus, procuraram outra pessoa. E também quando ele transformou água em vinho, não relata que ele bebeu. Relata tudo, que ele foi convidado. Relata assim, Maria, mãe de Jesus, foi convidada. E Jesus e seus discípulos. Então foi um convite à parte, né? Não foi um convite estendido à família. Então não vou entrar por esse mérito. Mas enfim, Jesus estava na festa, transformou água em vinho, mas a Bíblia não relata que ele bebeu, tá? Então vamos cortar isso aí. Noé se embriagou. Sim, se embriagou e perdeu a promessa. A promessa que estava sobre Noé era para ele multiplicar. Só que quando ele plantou a vinha e se embebedou da vinha que ele plantou, ele perdeu o rumo da promessa e a promessa foi dada para Abraão. Amém? Então, olha, tem promessas sobre a nossa vida, que se nós não vigiarmos, não é porque não é ilícito que nos convém. Às vezes não é ilícito. Às vezes não é ilícito. Só que eu não posso. Sabe por quê? Vou perder a promessa que Deus tem sobre a minha vida. Tem promessa sobre a tua vida que você está perdendo por causa de uma taça de vinho. Mas você pode. Não está proibido. Amém? Quem não pode sou eu. Ponto. Esse é do vinho. Sobre a tatuagem. Olha, a tatuagem ela tem um mover também muito espiritual. Existe legalidade, portas de entrada. Eu entendo na minha ignorância espiritual, eu entendo que tatuagem é um pacto consciente e inconsciente com as trevas. Pronto, eu, pastor William. Vou proibir você de fazer? Não. Faça quantas você quiser. Ciente de que você pode estar fazendo um pacto consciente ou inconsciente com as trevas. Dependendo ainda da tatuagem, a coisa fica muito mais pesada. Então assim, você não pode reclamar depois das consequências da tua vida. Eu conheço vários casos de pessoas que congregam em igreja, fazem tatuagem, estão aí firme, mas a vida oscila. A vida oscila. A vida espiritual oscila, a vida natural oscila. Pastor, o que tem a ver com a tatuagem? Olha, a Bíblia, para mim, para você ela pode dizer outra coisa, mas para mim, ela diz que eu não posso. Para mim, a Bíblia diz que eu não posso fazer marca, que eu não posso riscar o meu corpo. Para mim, para você eu não sei. Para você, de repente, ela diz que pode. Se a Bíblia está dizendo para você que pode, faça, mas não reclame das consequências. Porque para mim ela diz que não pode. E alguns líderes, conheço líderes até que incentivaram a membresia a fazer uma tatuagemzinha, tal, bacana. Legal. Eu, pastor William, não faço. Então, galera, a Bíblia não é um livro de imposição. É um livro de esclarecimento, é diferente. Ela não impõe que a gente pode ou que a gente não pode. Ela esclarece o nosso viver. Jesus ele não tem uma imposição, ele tem uma manifestação. Quer viver a manifestação do céu na terra? Se entrega, renuncia, obedece. Olha, é muito complicado eu estar cheio de tatuagem no altar, ou eu pregar para a igreja que pode fazer tatuagem, eu dizer que a igreja pode beber, que a igreja pode... Meu filho, olha, cada um cuida da sua vida, cada um cuida do seu viver. Eu quero cuidar da minha vida, sabe como? Entregando ela na mão de Deus, morrendo para mim, vivendo para Deus. Para isso eu tenho que deixar a prostituição, o adultério, eu tenho que deixar as bebidas fortes, eu tenho que deixar a tatuagem, eu tenho que deixar a gíria, sabe? Eu tenho que deixar os locais que denigrem a minha imagem. Sabe por quê? Porque assim, o ser humano, ele tem tendência a pecar, ele tem tendência a se lançar no erro. Então, quando eu me entrego para esses tipos de coisas, eu estou dando legalidade. O inimigo ele não brinca de ser inimigo, quem brinca de ser crente é eu e você.
quando a gente não leva as coisas de Deus a sério, o sacerdócio que Deus nos chamou para exercer a sério. O sacerdote, ele tinha uma veste diferente. O sacerdote, ele tinha uma obrigação. Vai ler Levíticos, vai ler Êxodo, vai ler Deuteronômio, lê a Bíblia. Pastor, não vai dar referência? Não, você quer referência do que eu estou falando? Abre de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar. Basta ter a mente aberta. Luz na mente e fogo no coração. Se você tiver luz na sua mente e fogo no seu coração, quando você abrir, a Bíblia vai te esclarecer. Mas se a tua mente estiver em trevas e o teu coração, o fogo dele estiver apagado, você vai ler, mas não vai entender. Você vai deduzir o que o céu está te dizendo. E o céu não é feito de dedução, o céu é feito de clareza. Deus, ele é claro quando ele fala. Por isso que ele fala assim, haja luz, porque tem que ter clareza. As coisas têm que ter clareza para serem feitas. Você quer viver debaixo de treva e quer que o céu faça coisas na tua vida, não adianta ir para a igreja fazer voto, não adianta ir para a igreja ofertar. Que é isso, pastor? Não adianta não. Não adianta, que Deus, ele não se vende, ele não se corrompe. Tem que ter comprometimento com as coisas de Deus, é no comprometimento. Quanto mais você se compromete, mais o céu se abre e derrama sobre a tua vida. Então assim, sou pastor há pouco tempo, gente, sou pastor novo, tem pastor de 30 e poucos anos aí de igreja. Olha, se o teu pastor fala que é lícito, legal, é com você, ele e Deus. Eu não sei qual o direcionamento que Deus tem para a vida dele, eu sei qual que ele tem para a minha e para a igreja que eu lidero, para a igreja que ele confiou a mim. Se ele mudar, eu sempre carrego uma frase aqui na Maave, que eu digo assim, eu troco minhas convicções, mas não negocio meus princípios. Eu carrego essa frase de alguns anos já e sempre falo sobre isso. Olha, o princípio que eu sigo é o princípio de obediência e adoração. A adoração, ela precisa de muita renúncia. Está pensando que qualquer um que abre a boca e canta um louvor, qualquer um que abre a boca e prega, está adorando? A adoração, ela vai muito além. Então assim, eu não vou entrar no mérito da adoração, mas esses são os princípios que eu acredito e que eu vivo. Nas convicções, são coisas que eu sigo, que eu tenho dentro de mim, mas que podem mudar de um dia para o outro. O céu pode me revelar algo e eu mudar, mas são convicções. Sobre o vinho e a tatuagem, eu não tenho convicção não, eu tenho um princípio. E o princípio sacerdotal requer muita renúncia para viver o céu. Eu já vi coisas dentro do evangelho que isso, meu Deus. Então assim, eu já vi milagre fluírem através de mim. Um homem incrédulo na questão milagre. Mas no dia que eu aumentei o meu nível de renúncia e o meu nível de entrega, Deus me usou para curar. E uma das coisas que Deus fez, no momento que Ele curou através da minha vida, foi curar a minha fé. Eu tinha uma fé morta, uma fé da boca para fora. E quando eu vi o milagre acontecer na minha frente, eu falei, meu Deus, eu vi um câncer ser curado, mas eu não acreditava na cura. Eu orava pela cura, mas não acreditava na cura. Deus curou aquela mulher do câncer. Deus curou aquela mulher do câncer para me curar da incredulidade. Então assim, tem que ter princípios. Tem que ter princípios, tá bom? Deus abençoe a tua vida, fica na paz e vamos junto, de mãos dadas para o céu. Amém? Você é um vaso precioso. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa. Então assim, viva um reino sacerdotal, debaixo de renúncia, obediência e entrega. Amém? Pega essa palavra e guarda no seu coração. Tá bom? Deus abençoe.